Lidando e superando os nossos desafios. Graça e paz, meus amados. Hoje gostaria de compartilhar com vocês o nosso devocional que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 5, versículos 3 e 4, que vai nos dizer o seguinte: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Nesse contexto, Paulo nos fala sobre a justificação pela fé, a reconciliação com Deus e os benefícios que elas podem nos trazer. Nos versículos 3 e 4, Paulo fala sobre como as dificuldades da vida e as tribulações podem ser vistas de forma positiva para o cristão. Como vimos anteriormente, ele nos ensina que as tribulações produzem paciência, que leva à experiência e, por fim, à esperança. Isso demonstra que as adversidades, quando enfrentadas com fé, têm o poder de nos amadurecer espiritualmente e fortalecer nossa esperança em Deus. As adversidades podem, sim, ser um meio de amadurecimento espiritual. Esses versículos nos desafiam a mudar a nossa visão sobre as dificuldades que enfrentamos. Em vez de vermos a tribulação como algo negativo a ser evitado, Paulo nos ensina a ver essas dificuldades como oportunidades para crescer e amadurecer na fé. 4 palavras são evidenciadas aqui. A tribulação. As tribulações nos forçam a sair da nossa zona de conforto, nos fazendo enfrentar situações que revelam tanto as nossas fraquezas quanto as nossas forças. A paciência. Quando aprendemos a lidar com as dificuldades de forma perseverante, sem desanimar, estamos desenvolvendo paciência, principalmente quando não vemos a solução de forma imediata. A experiência. Uma forma de sabedoria adquirida. Através das dificuldades, acumulamos aprendizados que nos preparam para enfrentar novos desafios. E a esperança. A esperança gerada pela experiência nos ajuda a olhar para o futuro com otimismo, pois sabemos que, assim como Ele nos ajudou no passado, Ele nos ajudará novamente. Foi assim com Elias, quando mesmo depois de acender a chama da fé nos corações do povo de Israel, enfrentando e vencendo os profetas de Baal, desejou a própria morte. Porém, Deus o restaurou e lhes deu um novo recomeço. Foi assim com Moisés quando enfrentou a dura jornada de libertar e liderar o povo de Israel pelo deserto. Também desejou a própria morte. Porém, ele foi aquele que mais tarde ficaria face a face com Deus. Jeremias, chamado para ser profeta, questiona o valor de sua existência e amaldiçoa o dia do seu próprio nascimento. Porém, Deus não o abandona e reafirma o seu chamado. Jó também amaldiçoa o dia de seu nascimento mediante suas tribulações, mas Deus também não o abandona e restabelece em dobro tudo o que ele havia perdido. E tantos outros. Davi, mediante o arrependimento verdadeiro, se torna o homem segundo o coração de Deus. Abraão e Isaque, Deus providencia o sacrifício. Os discípulos na tempestade, Pedro anda sobre as águas. O próprio Pedro, que mais tarde negaria Jesus, não afasta dele a história de um grande líder e um pregador de Cristo. Portanto, o que Paulo nos ensina é que as tribulações não são apenas momentos a serem suportados, mas processos de transformação. Eles são um caminho que, ao ser trilhado com fé e perseverança, nos leva a uma esperança mais firme e a um relacionamento mais profundo com Deus. Isso muda a forma como enfrentamos as dificuldades da vida, pois passamos a enxergá-la como um instrumento nas mãos de Deus para nos moldar
à imagem e semelhança de Cristo. Todos nós enfrentamos tribulações em nossas vidas, mas como vimos, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente. Que a partir de hoje possamos ver os nossos desafios diários com outros olhos, crendo que Deus está nos preparando e capacitando para algo ainda maior em seu reino. Que o Senhor continue nos abençoando e derramando a sua graça sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?